nós te damos graça, Senhor. Queremos pedir nessa noite que o Senhor venha, em nome de Jesus, através de Eduardo, está trazendo aquilo que está no teu coração para as nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade que estamos tendo aqui agora, da tua palavra ser ministrada aos nossos corações, Senhor. Amém. Venha usá-lo em nome de Jesus. Amém. Que tudo aquilo que saia da boca de Eduardo seja a providência do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Amém. Toma esse encontro nas tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Pega aí, Jó. Alô, tá dando para me ouvir, pessoal? Tá dando para ouvir, Eduardo? Tá tudo beleza. Tudo bom, Carlinhos? Como tá você, meu nego? Milton. Tudo em paz. Oi, Eduardo. Tudo beleza, graças a Deus. Vontade de tá aí para dar um cheiro em cada um de vocês, dar um abraço. Eu beijo mesmo, eu beijo os irmãos e tudo. Aí Arnaldo vai dizer que eu tô errado, mas tá escrito lá em Paulo mandou da Ósculo Santo. Vocês lembram disso, irmão? Sim. É beijo santo. Aí Josué tá andando aí com Arnaldo, me abandonou. Aí já tá pegando a irmã de... Homem não pode dizer que o outro é bonito, não, nem o filho. Aí eu vou ter que andar mais um bocadinho aí com o Josué. Josué tá bruto. Josué tá bruto. Mas do jeito que as coisas estão, né, Josué? Tem que ter um negócio de uma revacina aí mesmo, né? Vocês aqui, pessoal, que eu vou ligar aqui. Amém. Deus é bom. Irmãos, da última vez que nós estivemos juntos, nós falamos aqui sobre novos dias com Deus, né? Vocês estão lembrados de alguma coisa? Quem aí fala alguma coisa? Família de Ló, família de Noé. Opa! Mas o pastor falar, a esposa até pode falar, mas o pastor é covardia. Quer falar? Tá aberto. A mulher não vai falar, não? Fala aí, meu irmão. Foi Ló, Noé, o que mais? Hum. Tô tentando lembrar aqui, Eduardo. Aí, para dizer que só o marido que sabe. Sabe mais. Aí sabe muito. Irmãos, uma alegria estar com vocês. Um prazer sempre estar junto. Uma alegria saber que somos amigos, que somos irmãos, que somos uma família. Uma alegria saber que nós somos o corpo vivo de Jesus Cristo. Saber que somos aqueles que o Pai separou para a sua glória, né? E eu quero nessa noite tentar transmitir para vocês aquilo que o Espírito Santo tem falado, né? Nas Escrituras sobre a família. Para ser sincero, eu estava mais preparado para falar de criação de filhos, mas Josué está pedindo para eu falar sobre família. Eu tenho aqui o material, vou tentar trazer para vocês aqui algo que diz respeito à família, né? Eu creio que vocês, como casais, têm desde o casamento uma aliança de fazer com que a casa de cada um de vocês seja um reduto onde o Espírito Santo possa permitir a glória de Deus na casa de vocês. Eu tenho aqui minha casa, eu tenho 2 filhos, tenho eles no Senhor pela misericórdia de Deus. Há pouco eles vão estar entrando ali no grupo caseiro também.
Porque a família, ela é o ambiente que Deus escolheu para realizar o seu plano. Lá em Gênesis, capítulo... quando Deus cria todas as coisas, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se nós queremos entender bem o que é família, a importância dela, eu vou dar um exemplo aqui, e acredito que ninguém vai ter outro exemplo mais forte em perceber o valor que Deus dá à família do que esse exemplo. Se nós olhamos para Deus e para Jesus, nós chamamos Deus de nosso Pai e Jesus do Filho de Deus. O que Satanás em Lucas 4 e Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, o que ele mais quis tentar Jesus foi na sua identidade. Ele perguntava: se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus, que está à destra do Deus Todo-Poderoso. É um filho que ama um pai. É um filho que veio como modelo revelar o pai. E é um filho que em tudo obedeceu o pai, ao extremo de ter um relacionamento com o pai, de dar sua própria vida. Lá em João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ali está falando de Jesus que está no coração do Pai. Unigênito, vem de genes. Gene é filho, único filho, que estava no coração do Pai é quem o revelou. Então, se olhamos para a divindade, já vemos os adjetivos que são comuns à família. Pai, filho, é família. Então, não há nenhum outra, talvez, exemplo que possa evidenciar o que significa para Deus esse princípio, família. Agora, como é que a gente pode entender toda essa importância? Quando Deus cria todas as coisas, lá no princípio, ele cria... o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E diz que Deus viu que a luz era boa. E Deus foi criando todas as coisas, os dias, a noite, a terra, a separação do planeta água para o Pangeia, né, que era um espaço de terra, não era dividido como é hoje, com continentes, era uma porção seca, como fala lá em Gênesis 1. Depois foi criando as sementes, foi criando os astros do dia, da noite, a lua, as estrelas, a noite, o sol para iluminar o dia. E Deus criou animais domésticos, animais selváticos, e criou o homem, né? E fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Lá em Gênesis 1, 28, diz assim: façamos, 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E como Deus também, que domina todas as coisas, deu domínio, autoridade ao homem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, ou seja, criou um ser que pensa, que vê, que sente, que tem corpo, alma e espírito. O corpo é a parte que tem contato com o mundo exterior. A alma é onde está a emoção
intelecto e vontade. E o espírito é a essência de Deus no homem. E aqui tem em Gênesis, a partir do 2, versículo 7, fala como foi essa criação de Deus com o homem. A constituição criacional de Deus para homem e mulher. Né? Então formou o Senhor Deus do homem ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas, pegou a terra, soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, corpo da terra, sopro espírito, que é a essência de Deus no homem. E a fusão do corpo com o espírito veio a alma, que é a individualidade de cada um de nós. Agora, é importante dizer que Deus fez homem e mulher. Já a mulher foi o único ser criado que emanou dos outros, de outro ser criado. Então, aqui, se a gente quiser olhar aqui no 2:18, que Deus diz assim, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja capaz, que ele seja idôneo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus. Trouxe aos homens para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Aí mais adiante, todavia não se achava um auxiliador a que ele fosse idôneo. Ou seja, todos os seres criados da terra, o homem olhou ali e não viu nenhuma que poderia ser idôneo a ele. Então, o que Deus faz? Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. É Gênesis 2, 21 e 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casou. Aqui, a afirmação de Deus do homem ter se tornado uma só carne é onde aconteceu o casamento. O casamento aconteceu dentro do Éden. Então, o casamento acontece com dois gêneros diferentes, homem e mulher. E a partir dali, Deus torna os dois uma só carne. É visível, e como eu falei, que todos os animais e aves e o homem foram criados da terra. O único que é originário de outro ser que já havia sido criado, que não foi criado do pó da terra, foi a mulher. Sendo que a mulher, ela foi um ser que, ao o homem vê-la e notá-la, ele fica exuberante, admirado, atraído. Ele fica apaixonado. Ele diz, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, aqui nós vemos o casamento, uma instituição criada por Deus, de ordem criacional, onde foi criada antes da entrada do pecado no mundo. Vou fazer uma pergunta, vocês estão gravando essa palavra? Todas as ministrações estão sendo gravadas, Eduardo. Tá bom, é bom saber para eu me comportar. Então, o que acontece?
diz assim, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, eles estavam despidos. E assim vivia. Então, é importante ver que aqui você tem algo fundamental. Você tem um Deus que cria todas as coisas em 6 dias. Em 6 dias. Sendo que a última criação dele foi o homem e a mulher. E depois ele descansa. Só que ao homem e a mulher, ele os faz semelhantes a ele. Onde é que o homem é semelhante a Deus? Se você for ler nas Escrituras, até acho que em Jeremias diz assim, a alma de Deus. Se você lê Deus, alegria é sentimento. Gozo é sentimento. Medo é sentimento. Ira é sentimento. Amor é sentimento. Então, Deus tem amor, Deus se ira. Diz que Deus aspira com as narinas dele. Diz que o céu é o seu trono e a terra estrada os seus pés. Deus tem pés. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus ouve. Quem ouve tem ouvido, né? Os olhos de Deus repousam sobre o justo. Seus ouvidos estão abertos para ouvir suas orações, salmos. Então, Deus tem olhos. O Cordeiro diz que os 7 olhos de Deus são 7 Espíritos de Deus espalhados por toda a terra. Então, Deus tem olhos. Então, Deus fez o homem semelhante a ele. E assim também a mulher. Então, são seres que funcionam dentro de um aspecto pleno, onde há participação do seu Criador. Porque o homem e a mulher foram criados para a glória de Deus, para viver relacionando com Deus, para estar perante a sua presença. Agora, a natureza do homem e a natureza da mulher. É visível que foram criados com constituições diferentes. O homem nasce do pó da terra, a mulher nasce originária de uma costela de um homem. A partir da criação de um e de outro, você já vê ali uma diferença. Não obstante a essas diferenças, na mente e cabeça de Deus, o valor é semelhante. Aqui, quando em Gênesis 1, 27, você percebe a nobreza que os dois têm perante Deus, quase numa igualdade. Diz assim, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Os criou. Então, Deus criou o homem e a mulher, a imagem dele. A mulher tem alma, sim. Tem corpo, sim. Tem espírito, sim. O homem tem a mesma coisa. O espírito é a essência de Deus no homem. Lá em João 4, Jesus conversando com aquela mulher samaritana, ele disse, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. O homem e a mulher têm espírito. O espírito é a essência de Deus no homem, é onde está a intuição, a contemplação, a adoração, o entendimento, o conhecimento, o temor a Deus. São alguns atributos do espírito. E o homem e a mulher têm isso, porque os dois têm contato com Deus. E aqui no 28 diz assim, e Deus os abençoou. Deus abençoou o homem e Deus abençoou a mulher. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, né?
Então, Deus disse ao homem e à mulher: sede fecundos, ou seja, se multipliquem, né? Sejam férteis. Se o homem for fértil e a mulher não for fértil, não tem multiplicação. Se a mulher for fértil e o homem não for fértil, não tem multiplicação. Deus cria os dois com uma interdependência, onde a dependência de um e outro faz-os serem plenos, como família. Ou seja, nem o homem vive sem a mulher para cumprir o propósito de Deus, nem a mulher vive sem o homem para cumprir o propósito de Deus, que era a multiplicação de uma raça. E também ele diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Enfim, Deus deu a eles. Domínio significa autoridade, governo sobre os animais. Você já viu uma mulher tratando uma galinha? Ela é cheia de moral, mete a faca, tá? A galinha pode estar até viva, vocês vão lá, né? Não pega a galinha ali? Não pode ver uma cobra, né? Que bizarro. Agora a galinha, coitada. A galinha, o pato passa, a mulher vai lá e, ó, corta. E ali você tem, porque a mulher tem autoridade sobre os animais. Deus deu essa autoridade ao homem e à mulher. Então, você vê que há uma similaridade de dignidade que Deus dá aos dois. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todos os répteis em que há fôlego de vida, toda erva verde, que será para mantimento, e assim se fez. Então, ele disse, olha o que ele diz: eis que vos, não diz assim, eis que te dou, eis que vos. Então, Deus deu ao homem e à mulher todas as coisas. Amém? Daí nós vemos como é que funcionava a mente de Deus com a mulher. Em Gálatas, tem um texto que fala sobre como Deus vê os dois nesse sentido. Deus fala que nele diz que não há homem, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé, no caso aí em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestiste. Aqui está em Gálatas 3, de 26 a 29. Dessa arte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Deus dá ao homem e da mulher. A mulher e o homem são herdeiros da promessa. Então, isso aqui é importantíssimo se falar para o casal, para que o casal saiba da sua importância no que diz respeito ao que é espiritual. Para que não fique assim, ou a mulher vai ser empoderada, ou o homem vai ser um covarde, nem uma coisa, nem outra. E é importante também dizer que, assim, quando Deus cria o homem, ali ele tem um plano de levá-los a uma estatura. Deus criou Adão e Eva. Qual era o objetivo de Deus? Ele manifesta a sua paternidade, quando ele dá. Princípio de dar é pai. Se você pegar os textos da Bíblia, onde
os 4 evangelhos, onde tem a palavra pai, está escrito deu, concedeu, outorgou. Pai gosta de dar. Então, Deus manifesta a sua paternidade com muito carinho, apreço, afeto. Ele expressa na sua criação gloriosa, perfeita, ali há o seu amor pelo homem e pela mulher, em abundância, né? Porque nenhum dos dois, digamos que fez alguma coisa para receber tudo. Foram criados já com tudo pronto. Isso é o quê? Isso é graça de Deus. Graça é algo dado e merecido. A virtude não está naquele que recebe, mas naquele que está dando. É algo irretribuível. É a graça de Deus. E como todo humilde que Deus foi com o homem, que Deus demonstra essa grande humildade daquilo que é a sua natureza, é quando ele cria todos os animais e chama Adão e Eva para pôr nomes e aves. E diz assim, ele trouxe, o fato de trazer, não é diferente de você mandar, ó, vá lá, Adão, que ali está os animais para você botar nome. Não, Deus trouxe, isso é humildade. Deus não é um tirano. Deus é alguém humilde. E essa humildade Deus reparte com o homem. E a sua natureza, para que o homem também seja humilde. E o que Deus esperava na humildade do homem era uma coisa muito simples, gratidão. Só é grato quem é humilde. Quem não é humilde não é grato. E então, Adão e Eva viviam sobre essa gratidão diante de Deus. Em adoração. Todo dia, na virada da tarde, estavam eles dois lá juntos. Eu imagino Adão e Eva pegando umas flores, né, e mostrando para Deus, na virada da tarde, junto com Adão, e Adão dizendo, ó, que ela conseguiu aqui, ó. E Deus dizendo, aí Adão devia dizer, olhar para Deus, pô, é diferente mesmo. E que coisa maravilhosa, né? Então, eles se completavam, né? Ou seja, a mulher tinha um status de grande dignidade diante de Deus. Ou seja, Deus repartiu isso com o homem. Agora, qual o objetivo maior de Deus ao criar o homem? Ele queria uma raça. E Adão e Eva seriam os mediadores dessa raça. Na verdade, Deus estava criando um reino, onde teria um mediador, o reino dos céus. Seria criada agora uma nova raça. Tinha Deus, que era o Criador, o Deus sempre eterno. Você tem que ver Deus como Deus sempre eterno, que era, que é de vir. Tem o Deus universal, que é aquele Deus que que é aquele que criou o universo, de Marte, essa coisa toda, né? E você tem o Deus, que é o Deus teológico, né? Que tem uma teocracia, que tem um governo que ele manda. E é o Deus que reinaria na terra. E criou Adão e Eva da terra, para reinar na terra. Tanto que, quando o homem é expulso do paraíso, ele vive 1957 anos até aparecer Abraão. E a partir de Abraão, Deus segue com o quê? Com a terra. Qual é a terra? A prometida. Porque ali vai ter um governo. O governo do povo de Deus não mudou nada. Então vai ter uma terra. Aí depois aí tem Abraão como esse mediador. Depois aparece outro mediador, que é Moisés, que vai reger o comportamento daquele povo numa terra. Deus é da terra. Aí depois vem Davi, que vem um rei, não mudou agora, não é mais profeta, agora é rei. Então eles pediram um rei. Então quem foi o rei? O rei Davi, onde Jesus, inclusive, foi descendente de Davi, mas foi um mediador de um reino de Israel na terra. Depois ele tem Jesus, que é o outro mediador do reino de Deus na terra. Só que era o reino dos céus na terra. E depois, quando Jesus, quando todos tivermos subido com ele, né, que seremos elevados até as alturas quando ele voltar, nós desceremos e reinaremos na terra, no milênio. Então, é a terra, então o reino terreno. Foi o plano de Deus.
Então, quando Jesus vem pregando, ele prega o quê? Um reino. Então, Deus é um rei. Então, o reino de Deus era a multiplicação de um povo em nação. Mas, como seria o governo desse reino? Seria um governo onde esse reino seria estabelecido com Deus, com Jesus como rei, porém, seria um rei paterno, onde dentro desse reino seriam famílias, núcleos de pessoas que se tornaram uma só carne e multiplicaram, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, você vai ter o reino de Deus, ele é composto por famílias. Amém? Então, todo o plano de Deus, quando ele cria a família, era para expressar essa glória. Claro que Adão e Eva, eles eram, na sua criação, perfeito naquele estágio, mas não perfeito na sua plenitude. Eles teriam que caminhar nessa relação com Deus e, a partir dela, vivendo na presença de Deus, eles seriam transformados, eles seriam evoluídos, eles chegariam a um estágio. Qual era o estágio? Ao estágio do verbo. Porque Jesus, que é o verbo, desde o começo, todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. A ele a glória. Porque todas as coisas foram criadas por ele, para ele, por meio dele. Colossenses capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual Jesus também fez o universo, o Filho. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus sempre foi o alvo para. Jesus é o meio de expressão que o Pai sempre mentalizou, que ao vê-lo quis muitos dele. Por isso, a razão de Deus ter um povo e uma família de homens e mulheres semelhantes a Jesus. Por isso, ali, Adão e Eva seriam seres que caminhariam com esse propósito de serem semelhantes ao Verbo. E como aconteceria isso? Fala lá em Coríntios, não estou lembrando muito o texto, é 1 Coríntios, não lembro. Que diz assim, acho que é 10, não lembro bem. Diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa transformação seria fruto de uma relação. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Como família, Adão e Eva se relacionavam com Deus. E esse relacionamento redundava em uma transformação, em um adicionamento, em uma efetivação e estabelecimento de virtudes da natureza divina no homem, de uma maneira crescente. E assim o homem seria um ser cada vez mais glorioso. Pense que já era um ser extraordinário e seria muito mais. Extraordinário porque, se você olhar lá, quando Deus manda Adão e Eva, manda Adão cuidar do Éden, o Éden era do tamanho do estado da Bahia. Imagine. Tinha poderes ou não tinha? Claro. Deus manda o homem colocar nome em todos os animais. Que memória, que criatividade. O homem era uma pequena criaturazinha, né? Que ele ia criando. E também, Deus disse, você vai cuidar, ou seja, havia um mal ali, né? Havia, diz que
Satanás já estava no Éden, está escrito lá em Ezequiel 28:13 e Isaías 14:11. No brilho das pedras, tu estava. Está falando de quem? Satanás. Então, você já sabe que na família tem as coisas ruins que virão. E o homem tinha como obrigação dada por Deus de cuidar, de zelar, proteger. Isso tudo aqui são o quê? Princípios. Quando Jesus vai explicar aos homens, lá quando ele estava na terra, sobre a questão do adultério, e que pergunta quantas vezes podia casar, aí que Moisés tinha dado carta de divórcio, aí Jesus responde assim, não foi assim desde o princípio. Aí a gente pergunta, sim, e como é que foi no princípio? No princípio foi assim como eu estou falando. É assim que Deus quer. O homem e a mulher juntos, num só propósito, numa mesma aliança, de buscarem juntos a glória de Deus e os dois se parecerem com Jesus. Então, a família, ela foi criada como um núcleo institucionalizado de ordem criacional, porque foi criado antes da entrada do pecado no mundo, para ali Deus realizar o seu plano e o seu propósito. Quando você estiver na sua casa e você estiver vendo um filho orando, você estiver vendo uma filha lendo a palavra de Deus, chore. Você pode gritar assim, gol! Quando o Bahia faz um gol, vitória. Ou amanhã, que vai ter a decisão aí da Champions League, PSG e Bayern, né? Rapaz, diga assim, ó, quando você vê ele orando, você assim, gol! Por quê? Porque foi para isso que Deus criou a família. Para que ele reinasse, governasse, mandasse, transitasse, se entronizasse, influenciasse. O plano de Deus, ao criar a família, era para ali ele realizar o seu propósito. A origem do homem, o fundamento da sua origem foi esse. Crescei, multiplicai e enchei. Assim, Carlinhos, pessoas como você, meu filho. Como é o nome de sua esposa, Carlinhos? Como é que eu ouvi com o microfone desligado, meu filho? Regina. Como? Regina. 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 É Dina ou Regina? Regina. Carlinhos, Regina, meu plano para vocês é eu estar dentro da sua casa. É eu ser adorado, eu ser o centro da vida de vocês. E junto com vocês, o fruto desse casamento, de que vocês agora são uma só carne. Esse fruto são meus, são os filhos. Salmo 128. Herança do Senhor são os filhos. Filhos. Não é isso? Deixa eu abrir aqui para ver se eu estou. Vamos ler Salmo 128. Salmo 128. Não, 127. 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aqui é um texto que fala da casa. Se o Senhor não edificar a casa, então Deus quer edificar casas. Deus quer edificar famílias e ter filhos por herança. Então, quando
você hoje, você pode ficar muito feliz, né? Quando você ganha um carro, você compra alguma coisa, tá? Se bem que o homem, diz que o desejo do coração do homem é como um abismo, né? Nunca se sacia. Mas, se você fizer uma radiografia da terra em que nós estamos e fizer uma estatística de como estão os lares hoje, é para gritar de alegria. É para você olhando a sua realidade vigente na terra que você vive, sobretudo aqui na Bahia, onde a gente tem um governo que patrocina na cultura toda forma de deformação moral, apoiando todo tipo de liberdades, sem nenhum freio, que são contra Deus. E não só o governo daqui, o país como vinha, o mundo como está, a mídia como ela se comporta, os bombardeios dentro da própria casa com a internet. O mundo está para lá de amadurecido para o Armagedon, para a volta de Jesus. Então, como foi nos dias de Ló, que a gente vai chegar lá no dia de Ló e ver lá o quê? Que o pecado havia se agravado muito. E hoje, como é que está? Igual aqueles dias, o pecado se agravou muito. Onde o próprio Ló, tão perdido, queria dar suas 2 filhas virgens para que não pegasse lá os seres espirituais, que eram os anjos. Quer dizer, uma confusão, sendo que aquele homem era um homem justo. A palavra de Deus diz, o justo Ló. Nós hoje vivemos nesse espectro, né? Quem sabe se Ló tinha filhos? Ninguém sabe. Tinha filhas. As filhas dele, junto com os genros dele, os genros achava que Jó, quando disse que ia cair fogo do céu, achava que gracejava. Então, é como hoje, muito entretenimento, gracejo, inversão de valores, escala de valor completamente em desacordo com a escala moral de valor de Deus. Então, você vai valorizar uma coisa material, transitória, passageira, e não vai pensar que um propósito eterno está se cumprindo na sua casa. Porque o grande valor da nossa vida tem que ser esse. Para que eu quero um filho médico, uma filha médica que não adora a Deus? Não quero, meu irmão. Eu quero meus filhos cheios do Espírito Santo. Que eles possam ser, vá ser nutricionista, vá varrer rua, vá trabalhar na roça, mas que adorem a Deus, porque o homem foi criado primordialmente para a glória de Deus. Esse é o plano para o casamento. Essa é a proposta para o casamento. E assim, só que esse plano ele foi frustrado. E para que possam entender bem o propósito do casamento, ainda em Gênesis, capítulo 3, após a serpente ter seduzido a Eva, ali acontecem pontos que é importante nós fazermos uma análise bíblica, literal, para que a gente perceba o que nós, cada um no seu papel, tem que fazer. Ali você vê uma mulher com iniciativa exagerada. E ali você vê um homem omisso. Tem um livro que fala do silêncio de Adão. Ele descreve que naquele momento em que a serpente conversava com Eva, tentando-a, seduzindo-a, Adão estava do lado vendo tudo. E aqui, com uma mulher que estava fora do seu papel, e com um homem que estava se omitindo, prevaricando. Prevaricar é deixar de cumprir o seu papel, o seu ofício. A palavra de Deus fala lá em Isaías, no último versículo do livro de Isaías, que os prevaricadores seriam lançados
no lago que arde com fogo e enxofre, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque a omissão, a falta de você exercer aquilo que é um papel seu, vai te levar ao inferno. E não foi diferente com Adão e Eva. Vendo a mulher que a árvore, 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Comer para Deus é algo espiritual. Você vê que comer demais ou beber demais é pecado, né? Então tem o padrão de moderação para o alimento que Deus criou, no sentido de utilizá-lo de forma adequada, moderada. E também recomendado. A árvore do conhecimento do bem e do mal era desrecomendável ao homem que ele comesse do fruto, que ele comesse, não do fruto, da árvore. Eles comeram o fruto, mas se eles pegassem uma folha, se eles pegassem o caule, eles pecariam, porque Deus disse, não comereis da árvore. Mas aqui eles comeram o fruto da árvore. E comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Note que aqui também, em Gênesis 3:11, Deus, após o pecado de Adão, que ele estava se escondendo dele, faz uma pergunta para ele. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ele perdeu a pureza. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Então você percebe que a omissão de Adão, ela ainda vem acompanhada com uma coisa terrível, que é a transferência de responsabilidade. O culpado não foi eu, não, foi a mulher. Se vocês pararem para analisar, os maiores problemas dentro do casamento é por conta disso. Ou a mulher está exercendo um papel que não é dela, o homem está se omitindo de exercer o que é dele, e quando dá o problema, o homem ainda bota a culpa na mulher. Mas o que é importante nesses versículos que eu acabei de ler é o pronome de tratamento que é dado ao homem, no versículo 6, e o pronome de tratamento que é dado à mulher, no versículo 12, do capítulo 3 de Gênesis. Ao homem, no versículo 6, é chamado de marido. A mulher, no versículo 12, é chamado de esposa. Confirmo o que eu falei, que já eram uma família. Marido e esposa são casados, já são uma só carne, são família. Então, assim como você viu toda aquela exuberância e bênção e beleza na criação de Deus para com o casal, aqui também, na relação do casal, é que entrou o pecado no mundo. Então, se o pecado entrou pela família, ele primeiro tem que sair da família. Se o pecado entrou na relação do casal, então o pecado tem que sair dessa relação. Ou seja, essa relação, ela tem que ser muito bem explicada para o homem e para a mulher, do propósito pelo qual é o casamento. Se nós não temos entendimento de propósito, nós ficamos meio que perdidos, sem saber direito o que somos, para onde vamos. Edificar uma casa, irmãos, não é fácil, não. Há anos atrás, quando eu cuidava de um monte de discípulos que sondavam em minha casa, isso aí tem mais de 10 anos, 12, 15 anos atrás, eu dizia para os discípulos assim,
Ganhar dinheiro é fácil. Eu quero ver você ordenar uma casa. Ganhar dinheiro não é difícil, não. É só trabalhar. Trabalhar, se empenhar, focar, estudar, ganha. Eu quero ver a pessoa ordenar uma casa. Eu costumo dizer que você conhece o homem por uma chave. É aquela chave que está na mão dele, quando ele mete na porta, ele abre. O que é que tem ali dentro? Qual é o lar que tem ali? É claro que ninguém vai esperar que seja um lar perfeito, sem erro, sem problema, né? Mas é um lar que persevera em resolver as suas pendências e resolver os seus problemas. É um lar que tem em comum os dois, o casal, o mesmo propósito, o mesmo plano. Quando Deus, ele individualmente, que lá em Romanos 14:10 e 1 Coríntios 5:10, Deus diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Adão teve um erro crasso, que foi ele transferiu a responsabilidade dele para a mulher. A mulher também tem outro erro crasso, que foi transferir a responsabilidade dela, sabe para quem? Para a serpente. Quando Deus pergunta a Adão, ele dá aquela resposta, imediatamente Deus vai para a mulher. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. E eu comi. Então, e depois vem o juízo de Deus pronto para a mulher. O homem com o sol do seu rosto ganhará o seu pão, e a mulher teria dores de parto, e o desejo dela seria para o marido, ela seria governada por um imperfeito. Só que Deus, ali Adão e Eva, ele inaugurou um tipo de transgressão. Você tem a iniquidade, que é o pecado contra a santidade de Deus, e você tem a transgressão, que é o pecado contra a autoridade de Deus. A transgressão, ela tem um peso de juízo bem maior, porque a transgressão, ela aponta a malignidade do coração humano, a iniquidade, a falibilidade do homem, né? O homem é falho, é imperfeito. A transgressão já é algo pensado, meditado, é algo que afronta direto o Criador. A iniquidade já é aquela coisa que o homem imperfeito já veio da imperfeição e ele erra, né? Mas ali eles tiveram a transgressão de Adão. Tem a transgressão de Lúcifer e tem a transgressão de Adão. Lúcifer, quando anjo, que ele seduz uma terça parte dos anjos do céu, das estrelas do céu, ele inaugura a rebelião, que é uma transgressão. E o homem inaugura uma outra transgressão, que é a transferência de responsabilidade. Aí, no caso, homem e mulher, né? Não assumir-se perante Deus. Enquanto Deus, naquele dia, ele vai estar você sozinho com Deus, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, eu vou dar conta de mim, minha mulher vai dar conta dela. Imagine que eu vou estar sentado com Deus, eu e Deus, dizendo misericórdia. Que naquele dia, Jesus, com seu sangue, eu seja aprovado como um pai de família e como marido. Que minha esposa seja aprovada como esposa e como mãe. Diz que a mulher será salva pela sua missão de mãe. Então, amados, nós temos que entender o porquê do casamento, o porquê da família. Então, a família, ela foi criada de Deus. E o grande problema da família, no geral, sempre vai ser o mesmo. Você fez isso. Aí a esposa diz, mas você também fez isso.
Então, isso aí é aquele, como diz o baiano, é igual a farofa de azeite, né? Quanto mais bota a farinha, mais rende, né? Você Eduardo, bota aquela farofinha de azeite, já botando farinha, rende, que é uma maravilha, né? Então, a mesma coisa é você ficar Eduardo. transferindo responsabilidade. Quer falar alguma coisa, alguém? Tua câmera tá desligada aí, negão. Tá desligada a minha câmera? Pelo menos Tá pra mim não, aqui tá não não, tá saindo. Carlinhos. Eu tô enxergando o não? Eduardo, beleza. A câmera de Eduardo, Eduardo e o som tá ótimo. Ah, tá, jóia. Tu Valeu. pode sair da reunião e entrar de novo, que aí volta, Carlinhos. Às vezes acontece isso. Ah, tá. Sai e Tá O volta. pessoal tá dando para acompanhar a palavra aí? Tá clara? Apareceu. Então, tá claro aí, Marcos? Tá ótimo, tá muito bom. Tá bom. Som, áudio, vídeo, tudo. Tá ótimo. Em áudio também, O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, né? E o Espírito Santo, ele inspirou as Escrituras Sagradas. E se você pegar de capa a capa, o que Deus inspirou a homens, da parte de Deus, cheio do Espírito, para escrever as Sagradas Escrituras, e se você olhar, como eu falei primeiro, sobre um reino, onde você tinha Adão ali como mediador de um reino, depois Abraão mediador, Moisés, Davi, Jesus, você vai ver que há uma literalidade ali do ocorrido, do homem viver a vontade de Deus, onde sempre vai estar incluído a família. Abraão era o quê? Pai Abraão. Então, você percebe que desde o começo, com Adão e Eva, Deus quis a família, e quando ele retoma esse plano, é como o homem que tem o título de pai. Novamente, família. E você percebe que aquilo que eu falava antes, que no casal acontece, né? É que o grande quê de Abraão também está ligado à família. Tem uma promessa, a promessa de um descendente. Descendente é filho, família. Em Gênesis 18, 19, nós vemos lá: acaso ocultarei o que estou a fazer a Abraão, se ele virá a ser pai de muitas nações? É necessário que ele ordene a sua casa, não, é necessário que ele ordene seus filhos, a sua casa, a sua vida depois dele, para que se cumpra aquilo que foi falado a respeito de Abraão, e fala mais algumas coisas. Então é visível que você vê que Deus, ele tem um plano que ele não desliga. Ele não desliga, ele quer a perpetuação de uma raça. E lá nesse versículo também fala para que se estabeleça a justiça, o juízo, etc, etc. Ou seja, para que a ordem dada por ele seja nas casas, nas famílias, né? A gente sabe que todo esse aspecto espiritual, ele é importantíssimo que você entenda que à medida que você faz esse link da sua realidade familiar com Deus, você certamente está vivendo o reino. Você está vivendo o reino de Deus na sua casa. Jesus ensinou a gente a orar assim: venha a nós o vosso reino. Nós oramos o quê? Vós pedireis ao Pai. Família, né? Pai é família. O quê? Venha a nós o vosso reino. Agora, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então, Deus quer trazer o reino dele dentro da sua família. E quando Paulo vai falar sobre família, aqui em Efésios 5, 22, aí ele vai tratar do papel do homem e da mulher, mas ele começa tratando do papel da mulher. A pergunta é:
quem comeu do fruto? A mulher. Então, ele já começa pela mulher, corrigindo o que aconteceu no Éden. Ele diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele mesmo salvador do corpo, perceba como Paulo espiritualiza, ele traz a conexão da instituição espiritual, que é o corpo de Cristo, e a igreja, e vincula essa mesma comparação com a mulher e o homem, e o papel da mulher e do homem. No 24 ele diz, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Perceba como ele faz de novo, igreja sujeita a Cristo. Aí ele diz, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí você perceba como ele também traz a conexão comparativa dessa instituição espiritual chamada igreja, que um dia, quando tudo terminar, aqui nessa vida, teremos Deus Pai, Espírito Santo, Cristo e a igreja. E ele faz essa comparação. Ele faz essa conexão espiritual. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que você consegue enxergar a entrega de Cristo pela igreja? Um homem crucificado, um perfeito homem, morto por um monte de pessoas pecaminosas, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lavagem de água pela palavra. Esses dias, Cristiane teve um sonho aqui, foi anteontem. Foi de anteontem para ontem. Ela disse, meu bem, eu sonhei que tinha quebrado um cano aqui em cima da casa, que era muita água que descia sobre nossa casa, né? Que vem a palavra de Deus sobre nós, né? Lavar a sua casa, o seu lar, por meio da palavra de Deus. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quer dizer, a comparação é profundamente, plenamente espiritual. O papel do homem e da mulher, a escritura, ela é muito forte, expressa aqui dessa conexão mística, espiritual, onde tem que haver, para dentro dos lares, esse pensamento. E diz assim, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, porque são a sua carne. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Minha esposinha, quando eu conheci, há 20 e 30 anos atrás, mais ou menos, era uma bonequinha de porcelana, tarará. Hoje já tem aqui uns pneuzinhos, né? Mas aquele corpo é meu. Aquele corpo me pertence. Como o meu corpo pertence a ela. E a expressão do que foi falado em Gênesis, que seriam os dois
uma só carne é expresso aqui com uma ênfase mais forte, espiritualmente falando, porque ali, na criação, mostrou o aspecto físico do homem e da mulher, sendo os dois uma só carne. Aqui aprofunda o aspecto espiritual que há entre os dois. Então, casamento, você e sua esposa que estão aqui nessa noite comigo, dê um beijão nela aí para mim, pelo nome de Jesus. Bora, meu querido. O Marco Moraes dê um beijo em sua mulher. Tô ligado aqui, viu? Dá um beijo na bichinha aí. Todo mundo dando beijo aí. Vamos beijar a mulher, viu? Bora, esse negócio de um beijo só, meu querido, dá 10. Dá mais beijo ao José em nome de Jesus. Pelo menos a mulher dê um beijo aí, vá. Oh, meu Deus, que coisa mais linda, meu pai. É isso aí. Então, o que acontece? É uma só carne. É a mulher da sua mocidade. Aí diz assim, e fala que ninguém odiou a própria carne. Você tem raiva do seu braço? Você tem raiva de sua perna? Você se ama, né? Como diz o 8, I love me. Diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. E você e eu temos que dizer, eu edificarei a minha esposa. E ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós, como marido, temos que dizer, eu edificarei a minha esposa e a protegerei. Porque nós temos que amar nossa esposa como Cristo fez com a igreja. Diz assim, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, irmãos, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aqui nós temos aspectos bem fundamentais do relacionamento entre casais e que esses aspectos eles são muito importantes e que essa noite você permita ao Espírito Santo aprofundar esse ensino no seu coração, porque eu estou falando aqui da parte de Deus, a sua palavra. E eu creio que a verdade é que o que faz a transformação nas áreas de nossa vida é quando você tem o entendimento da vontade de Deus, dos que Deus fez aquilo, você sabe o plano de Deus para aquilo e você tem fé. Quando você tem fé naquilo, você vive aquilo. Então, que essa exposição esteja produzindo no coração de vocês fé, esteja trazendo um descortinamento e um renovar do porquê da família, do porquê do casamento, do porquê do casal. E que vocês foram criados para a glória de Deus. E que há uma ação aí onde Deus está se alegrando, está se realizando dentro da sua casa. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, novamente, vai falar. E é interessante que vem no mesma sequência. Primeiro fala da mulher. A mulher foi achar de comer o fruto primeiro, né?
Então, o pecado entrou lá na família e a Escritura vem na mesma sequência corrigindo já no Novo Testamento. Aqui é Pedro. É importante frisar que Pedro foi o primeiro homem que Jesus deu autoridade. Grande amigo de Jesus. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Temor está no espírito. Ou seja, a mulher ganha o marido pelo procedimento. A mulher ganha o marido quando ele percebe na mulher temor. A sua esposa, irmão, é sua irmã em Cristo. Então, ela, quando se manifesta, quando ela se comporta, você tem que pensar ali, é corpo de Cristo. E aí vem o temor. Eu pessoalmente, eu respeito muito Cristiane, né? Eu só vou até onde ela deixa ir. Por quê? Porque eu sei que o barrote que vai descer nas minhas costas, meu querido, é pesado. Não é porque eu sou bonzinho só, não. Porque eu sei que Deus, nesse aspecto, ele pega pesado. E aqui a mulher, ela tem que entender que o que Deus requer dela é essa espiritualidade, é esse temor no coração, é o respeito ao marido, é se comportar de forma honesta, com um procedimento que ela não precise nem abrir a sua boca, porque o marido a respeita por ser essa mulher uma mulher zelosa, uma mulher que atua com dignidade, com inteligência, com sabedoria, que ela cumpre o papel de ser idônea, né? Idoneidade é capaz. Então, essa mulher, ela vai receber da parte de Deus louvores, né? Aqui em Efésios, acho que está no capítulo 3, aqui fala de que o Deus de quem toma o nome toda a família. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, quem toma o nome de nossa família é Deus. Já em Corinto, aqui acho que é 1 Coríntios capítulo 7, vai falar da mulher, que o marido é o cabeça. 1 Coríntios 7. Espera aí, pessoal, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Depois eu volto aqui para 1 Pedro, né? Eu estou ainda em 1 Pedro, mas eu vou aqui em Corinto, capítulo 7. Eu agora vou falar algumas coisas mais práticas, né? Eu estou bem na teoria, porque é importante você ser fundamentado na palavra de Deus, que a palavra de Deus é ela que transforma, né? Porque esse livro é um livro de respeito, que é um livro espiritual, que está aqui dentro, transforma. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Uma coisa eficaz é algo que alcança o objetivo. Eu falar essa palavra está alcançando o objetivo do céu, porque ela não volta para Deus vazia, né? Então, por isso que eu estou falando da palavra de Deus. Porque nós temos que respeitar a sua palavra, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Parará. Eu estou querendo achar aquele texto que fala que o homem é o cabeça da mulher.
Me ajuda aí, José. E Cristo é o cabeça do homem. Eu não estou achando o texto. Me perdoe, irmão, não achei aqui. Mas depois eu pego para vocês. Então, a esposa, ela, ao receber o seu papel da parte de Deus, que parece e é, de fato, um papel que requer fé, né? Porque a Bíblia é bem radical. Ela diz: seja submissa em tudo ao marido, como o marido é também. A igreja é submissa a igreja é submissa a Cristo. Só que é importante que a mulher entenda que ao Senhor dá esse aspecto à mulher, ele também dá suas garantias, né? Ele diz, ó, o homem é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça do homem. 1 Coríntios 11:13, Eduardo. Deus é o cabeça de toda a família, como eu li ali em Efésios, capítulo 3, de quem toma o nome de toda a família. Então, quando diz aqui para a mulher ela ter uma conduta assim, porque você vê que Deus vem desde o Éden mostrando a espiritualização da família, né? O aspecto espiritual. Diz assim, eu não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, não se corrompa, seja incorruptível. Traje, vestido de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor na presença de Deus, diante de Deus, né? Então, a mulher, segundo o coração de Deus, ela é assim, honesta, com procedimento sob temor do Senhor. O temor é um atributo dos céus que teve em Jesus. Lá em Isaías 11, de 2 em diante, fala, e repousará sobre ele o espírito do temor do Senhor. Em Atos, capítulo 2, né, fala que, 42 a 47, fala, em cada alma havia temor. O princípio do temor diz que o temor do Senhor é o princípio da que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, se ela tem temor, ela tem sabedoria. O temor também, lá em Salmo 25:14, diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual lhe dará a conhecer a sua aliança, né? Então, a mulher que teme a Deus, ela tem a seu favor a misericórdia de Deus também, porque lá no Salmo 103, fala que em 3 momentos, ou são 4, acho que são 3 momentos, que a misericórdia do Senhor é para aqueles que o temem. Então, como dista o Oriente do Ocidente, quando esse temor no seu comportamento está cheio dele, o temor a Deus. É a garantia da paz, é a garantia da sabedoria, é a garantia da misericórdia, é a garantia da intimidade com o Senhor e a garantia de um temor do seu marido até contigo mesmo, entendeu? O cara vê uma mulher espiritual na frente dele, quem vai lá é o coelho, meu. Olha, eu já vi, irmãos, eu já vi coisa que eu, se eu contar, você cai duro. Esses homens que botam para quebrar, vá com a filha de Deus, depois a gente conversa.
Vai de vez. Mulher, bem, essa mulher daqui a pouco tá chamando o urubuzinho de molouro. Então, cada um cumpre o seu papel com temor. Aí aqui diz assim, ela fala da mulher ter um interior unido do coração, né, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor. Grande. É grande o valor na presença de Deus. A mulher ser assim. Pois foi assim também que assim mesmas se vestiram, se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Mulheres tranquilas, mulheres que não são atormentadas, mulheres que têm fé, que não temem perturbação, mas também praticando o bem. Minha irmã, pratique o bem. Que o bem seja sempre no seu coração, na sua alma. Eu tenho falado aqui sobre pagar o mal com mal é do homem. Pagar o mal com bem é divino. Pagar o bem com o mal é maligno. Pague sempre o bem com bem e o mal com bem, e que de você só saia o bem. Porque assim foi Jesus. E cuidado. Jesus diz, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Depois, lá em Salmo 17, 13, diz assim, aquele que paga o bem com o mal não se ausentará da sua casa. Então, se você, minha irmã, está fazendo sempre o bem, e o marido pagar com o mal vai para cima dele. Agora, o mal com o mal é você e ele, uma confusão desgramada, é um lasco, um bate, outro... é problema, né? Então, você fica ali ó, só no seu bem, o mal não chega para você, não. Amém? Foi Josué que me pediu para eu falar aqui para vocês. Então, estou aqui obedecendo o profeta Josué. Agora, maridos, agora também com a mulher, fala que ela tem que trazer o véu como sinal de autoridade por causa dos anjos. Então, a mulher se esforce para estar debaixo da cobertura do seu marido. Amém? E aqui diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com todo discernimento. E tendo, considere sua esposa. E tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu gosto muito aqui porque esse texto é muito rico para o marido. Ele fala que o homem tem que responder pela mulher. Entenda. Aqui uma correção do que acontece lá no Éden. Porque a mulher estava muito à vontade ali, né? Conversando lá com a serpente. Conselho de Deus, não deixe sua mulher conversar com um desconhecido. Traga sua bichinha para debaixo da sua asa. Não deixe. Você vê que Eva estava conversando ali com a doutora Serpente, né? Não deixe outro homem tomar a frente, assim,
da sua esposa. Você vai estar com ela ali. Você que tem que direcionar a sua esposa. Se sua esposa quer conversar com o pastor, com alguém, que ela te peça, tá bom, você vai falar uma coisa, não fala lá. Às vezes tem alguns pastores que são meio pais assim, tarará, não é problema. Mas você conhece quem é. Mas uma pessoa que você não conhece, não deixa. A outra coisa, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Ou seja, Deus joga o homem, entre na realidade da mulher, rapaz. Não é isso? A casa. Viva a vida comum do lar. Como? Faltou um palito, é você. Cortar uma verdura, entenda como acontece. Comprar o que falta dentro de casa. Está ligado em tudo, né? Está antenado em tudo. Ou seja, seja atento como é que organiza uma gaveta de roupa, onde é que bota as panelas. Essa quarentena, para mim, foi uma maravilha. Até minha mãe estava dizendo onde é que botava algumas coisas aqui dentro de casa. Eu não corre, eu lavo os pratinhos de vez em quando, mas não sou essa fera toda, não. Mas agora, eu caí para dentro dos pratos aqui com a mulher, uma coisa maravilhosa, varrer o quintal, beleza, né? Então, é fazer. É fazer. Lavar uma cuequinha, né? Não vou nem falar muito dessa carniça dessa cueca, até porque não é nem bom. Mas, de vez em quando, viver a vida comum do lar, né? E não apenas o lado da casa, mas do lar. Viver a vida comum do lar. A casa é o espaço físico, mas o lar é o ambiente. Como é o ambiente do seu lar? Como é o diálogo? Como é o contato? Como são as edificações? Que você senta para almoçar junto com seus filhos. Ah, mas o filho quer ficar na internet, chama. Vamos ficar junto. E ora, e pede, e clama pela unidade da família. E busca ter essa coisa do lar. Mulher gosta disso. Mulher gosta de homem interessado nisso. Você quer alegrar sua mulher? Cuide bem dos filhos dela. Você está achando que você vai dar 2 beijos nela, ela vai comer essa filha? Não come, não. Vá cuidar dos meninos dela. Ô, minhas irmãs, vocês estão gostando do que eu estou falando? Alguma irmã, por favor, se pronuncie para ver se dá para seguir com a pregação. Não, minha irmã, não quero só o positivo, não, porque eu queria a sua voz, se seu marido permitir, claro. E aí? Pode continuar, Eduardo. O quê? Está muito bom. Bom demais. Tá bom, né? Muito bom. Tá, João. Ô, meu Deus, a Regina já falou ali. Tá ótimo. Ô, mudei essas vozes aí. Glória a Deus. Você é daqui hoje tudo feliz. Então, o que acontece? Não, porque às vezes fica pairando na cabeça de alguns homens que a mulher é nada. Jesus deu dignidade à mulher. E essa que diz assim, ó, tratai-a com dignidade. Perceba que em Efésios fala de você amar a esposa como Cristo amou a igreja. Vamos fazer agora aqui uma rápida exposição de Jesus e a mulher. Olha, a mulher, no Antigo Testamento, ela foi relegada a um papel muito difícil. Por causa do pecado, a depender da cultura, a mulher, até hoje, né? Na África, por exemplo, é complicado o papel da mulher em alguns lugares. País muçulmano, pior ainda. Só que a mulher, elas tiveram até naquela época, assim, algumas eram no status abaixo do escravo. Quando Jesus vem, ele nasce de uma mulher. Ele nasce de Maria, uma mulher com características similares ali ao trato que Deus deu à mulher no Éden. Quando o anjo aparece, ali é uma honra de Deus, do céu, à mulher. Ele vem e fala com uma
mulher, o céu desceu, o céu sintonizou a uma mulher através do anjo Gabriel, fala com Maria. E ali, aquela mulher, ao ouvir a proposta, que ela seria a mãe daquele que redimiria Israel, essa mulher manifesta um coração. Ela louva a Deus. Ela diz, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Deus contemplava as mulheres. Depois, Jesus foi sustentado por mulheres de social. Depois, o maior diálogo de Jesus, em João 4, é com uma mulher. Isso expressa a dignidade que ele deu à mulher. Palavras nas Escrituras que em nenhum outro lugar você vai encontrar. Jesus falou com uma mulher, detalhe, uma mulher que estava no quinto marido. Ele valorizou a mulher. Tem a mulher, e nesse ponto aí ele fala, tem um termo lá que ele usa, que eu não consigo ver em outro evangelho, que é Doreia. Que ele diz assim para ela, se tu beberas da água que eu tenho a beber, tu lhe pedirias. E eu te faria ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que a água que eu tenho a te dar para beber, nunca mais você vai ter sede, né? Mas você vai ser uma fonte a jorrar, né? Mas ele diz assim, ó, se conheceras o dom de Deus, Doreia. Sabe quem é Doreia? O Espírito Santo. Ele não fala isso para ninguém, só fala para a mulher. Se conheceras Doreia, a mulher era samaritana, o Espírito Santo estava lá dentro do templo de Israel, o samaritano não lidava com os judeus, Jesus era judeu, e ele diz, se conheceras Doreia, o Espírito Santo está lá, Jerusalém, que é o território de Judá, não está em Samaria. Se conheceras Doreia. Aí se eu te pergunto, você conhece Doreia? Você sabe que é o Espírito Santo? Ele perguntou à mulher, se conhece Doreia? E os discípulos, quando chegam, ficam impressionados porque ele estava conversando com a mulher, porque não era comum. Mas Jesus redime socialmente a mulher para um estágio maior. Tanto que aquele texto que eu li de Gálatas, Paulo segue, né? Não há homem, mulher, escravo e livre, grego e judeu, todos foram encerrados debaixo da graça de Deus. Homem e mulher. Aqui está a dignidade que Cristo deu à mulher. Depois, o próprio Jesus, quando ele está para ir para a cruz, antes em Betânia, uma mulher quebra um vaso de alabastro de nardo puro e derrama sobre a sua cabeça. A nenhum homem, a ninguém, ele fala o que ele falou para aquela mulher. Porque os discípulos recriminaram ela porque o alabastro era um perfume caro e eles argumentavam que aquele dinheiro podia ser usado para dar aos pobres. Só os pobres sempre têm convosco. Deixai-a, pois ela fez boa obra para comigo. Característica de mulher que tem valor para Jesus. Mulheres de boa obra. E ele ressalta isso naquela mulher. E ele conclui assim, onde quer que seja pregado o evangelho, se dê testemunho dessa mulher. Enfim, tudo que você tem de precioso, que temos que derramar sobre Jesus. Então, ele usa a figura de uma mulher. Depois, quando ele está padecendo nas mãos de Pilatos, uma mulher sonha com ele, que tenta interceder por ele. Só tem uma pessoa que tenta interceder por Jesus no seu pior momento. Foi uma mulher. Ela disse, muito sofri hoje por causa desse justo. Aquilo eram chamadas matronas romanas, que essas mulheres eram influenciadas pelas judias
que elas eram especialistas em romance, em perfumes e aromas e massagens. Então, essas mulheres eram serviçais das matronas romanas, das esposas de nobre, de reis. Possivelmente, essa mulher de Pilatos deva ter ouvido alguma coisa a respeito do Deus de Israel, e ela, sensível, o Senhor deu um sonho a ela, e ela sofreu muito por aquele justo. E é o único ponto que eu percebo, quando eu leio a Escritura, devia ser alguma coisa que podia ajudar Jesus naquele momento difícil, de alguém compreender que ele era justo, puro, no ouvido do marido, Pilatos. Depois ele sai dali, ele vai subir para ir para a cruz, ele segue. Não fala com ninguém, mas ele fala com as mulheres. Ele vê aquelas mulheres presenciando aquela cena terrível, ele nu, ele talvez tinha alguma roupa ainda, mas todo lacerado, sangrando. Ele vira para as mulheres. E o contrário de Adão, que transferiu a responsabilidade, ele diz assim: filha de Jerusalém, chorai não por mim, mas pelos vossos filhos. Chore pelos seus filhos. Sigam aí cuidando da sua casa. Aqui está resolvido, né? Então, ele fala com uma mulher. Então, aqui, esse termo, tratai-a com dignidade, Jesus tratou a mulher com dignidade. Depois, na cruz, ele só fala com duas pessoas, o discípulo, ele, muito amado que era João, e uma mulher, sua mãe. Ele diz: filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Depois ele é crucificado. Quando crucificado, eu imagino que aquelas mulheres foram usadas, quando ele foi posto numa pedra fria, para ser embalsamado e botar perfumes. E ali, Jesus foi colocado num túmulo, 3 dias. Quando ele ressuscita, a primeira pessoa que ele ressuscita é a Maria. Antes disso, aliás, na cruz, fala assim, que muitas mulheres que seguiam ele desde a Galiléia o contemplavam de longe. Depois, quando ele ressuscita, a primeira pessoa que ele aparece é a Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Maria, mãe de Tiago, é a mãe de Jesus. E ali, se você quiser entender, mãe de Tiago, você lê Marcos 6,3, que lá fala da família de Jesus, onde ele mostra os irmãos dele, que é Tiago, José, Simão e Judas. E as irmãs de Jesus, que possivelmente essas irmãs de Jesus deviam ser apaixonadas por aquele irmão dele. Então, essas mulheres foram dignificadas por Jesus. Jesus eleva o papel de dar dignidade à mulher. Eu creio que também, ali quando ele ressuscita, e que ele fala, ele diz, Maria, primeira pessoa com que ele se relaciona após a sua ressurreição é com mulher. Jesus gosta das mulheres, se relaciona muito bem com elas. E também, depois da ressurreição, lá em Atos 1:13, mais ou menos, alguma coisa assim, fala do produto daqueles que ficaram, depois dos 120, né, que ele é assunto aos céus. Aí fala da lista de quem estava lá esperando ele. Fala o nome dos 12 apóstolos, dos 11, né, porque Judas tinha se desviado. Aí fala que estava lá as mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia, né? E fala da mãe de Jesus e irmãos, que obviamente as irmãs estavam juntas. Então a mulher ela foi inserida espiritualmente, entenda. Haviam
facções religiosas na época de Israel, onde eles eram tão radicais que ele não acreditava que a mulher ia ter salvação. E Jesus foi a mulher nesse patamar. É impressionante até o começo do seu ministério, quando ele faz o primeiro milagre, que é em Caná da Galileia, foi uma mulher que pediu a ele, a mãe dele. Então ele atende às mulheres. E para concluir, quando em Atos 2, aquele grupo que eu acabei de falar ali, estava lá as mulheres, que eles perseveraram em oração e a promessa, depois de 50 dias do Pentecostes, caiu o Espírito Santo. Né? Então, ali em Pentecostes, na verdade. Então, a gente vê com muita clareza, né, o papel o qual Jesus colocou a mulher. Após Jesus, você tem uma clara dignidade repartida dele com a mulher. Então, como marido, ele também tem que tratar a mulher com dignidade. O que é tratar com dignidade? É respeitá-la. Tudo que você tem é dela. O dinheiro que você tem é de vocês, não é seu. É nosso. O patrimônio que vocês têm não é seu, é de vocês. É complicado, às vezes eu vejo o camarada ter um carro, né? A mulher não pode nem pegar, eu já vi de tudo na minha vida. E não, por que não? Pega, vai quebrar, e daí? E se bater com certa? Então, tem que dar dignidade à mulher, né? Compreender que ela precisa comprar alguma coisa muito dela, que faz parte da feminilidade, ouvi-la, dar dignidade, respeitá-la. Eu sou meio chato aqui com o Cris. Às vezes eu vou dormir, fico mexendo em celular, a bichinha quer dormir. Eu estou mais perdido que a cachorra, eu estou atrapalhado. Às vezes eu paro e só, velho, pagar, deixar a bichinha dormir, né? Ou então sai do quarto. Então, a gente respeitar o espaço também da esposinha, né? Estou falando da mulher normal, viu, irmão? Quando vocês tiverem os problemas, as confusões, você traz também, que a gente tem conselho para tudo. Então, o marido, ele diz assim, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida. E diz aqui, para que não se interrompam as vossas orações. Eu não conheço o texto mais forte da Bíblia para o homem do que esse. Meu amigo, você sabe que se orar e Deus não te responder, tem coisa pior. Às vezes a gente está preocupado com o ministério, com o trabalho, mas a atenção de Deus está na família. Que o Espírito Santo conceda-nos a gente se converteu o nosso coração para os nossos filhos, a gente converteu o nosso coração para a esposa converteu o coração para o marido, os filhos converteu o coração para os pais, porque a família é a instituição criada por Deus, que Ele escolheu dentro do seu reino para realizar o seu propósito. Que o Senhor nos abençoe e que os casais sejam felizes, porque eu não entrei em vários pontos aí, sexo, etc., mas que compõem o casamento, mas que não é tudo. O sexo ele ganha um contorno diferente quando se respeita as partes também, né? Porque o homem é corpo, alma e espírito, ele não é só carne. Enfim, eu creio que Jesus quer atrair vocês a trazê-lo para dentro da casa dele. Que assim como aquela glória que descia na tenda, onde estava Moisés e Arão, aquela nuvem descia, e a glória do Senhor invadia aquele lugar, e ele falava face a face com Moisés e Arão, que essa nuvem desça sobre sua casa, sobre nossas casas, sobre todas as nossas casas.
e que Deus fale com você. Que essa noite seja uma noite assim, né? Onde o Espírito de Deus venha com a sua glória, o Shekinah de Deus, a glória do Senhor, seja sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja edificando o coração dos irmãos com força, com graça, com unção, que as irmãs sejam tementes a Ti, bondosas, e submetam seus maridos, que os maridos tratem a mulher como vaso mais frágil, dê dignidade a elas, e que as irmãs descansem em Ti. Que os maridos também possam ser felizes, serem bem tratados, respeitados por suas esposas. O papel delas, até na comida, na arrumação da casa, na formação intelectual das mulheres, pessoal. Hoje todos temos acesso a informações, que haja paciência dos maridos para terem bons diálogos junto com sua esposa, para que eles repartam conhecimento juntos, analisem a vida juntos, a si mesmos, os filhos, a família, a sua história, e também essa terra em que vivemos, à luz da sua palavra, à luz da sua pessoa, Senhor. Que a paz do Senhor seja sobre o seu povo, Senhor. Glória seja dada a Jesus. Amém. Toda glória, paz seja dada a Jesus. Toda honra seja dada a Jesus. Amém. Pedimos, Jesus, que o Senhor entre em nossa casa. Pedimos, Jesus, que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós venhamos ser humildes como o Senhor e te dar glória, Jesus. Sim. Que possamos ter a Ti como a nossa inspiração e que a gente não seja apenas de falar, mas de viver e de fazer. Amém. Tem misericórdia e realiza os desejos do seu coração em nossos lares. Que a sua vontade seja plenamente cumprida em nossa vida, em nosso ministério, no nosso chamado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Abençoa a sua igreja em Jiquié, uma igreja forte, é uma igreja com famílias fortes, que o fundamento que é Cristo seja pleno em cada casa, da esposa, com os filhos, do marido, com a esposa e filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.